Salve pessoal, tudo bem? Professor Estevão Monteiro aqui passando mais uma vez para dar continuidade ao nosso quadro do Descomplicando a Anatomia. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não assistiu os demais vídeos desse quadro, eu deixo o convite para você visualizar tanto no IGTV do @prof. Estevão Monteiro, quanto no YouTube também Estevão Monteiro. Lá nós temos os outros vídeos desse quadro, lembrando que é uma continuidade. E nós temos outros quadros, como 5 Tips, por exemplo, com dicas de assuntos diversificados, que eu espero que seja do seu interesse se você goste. Dando continuidade, anteriormente nós finalizamos o vídeo anterior falando sobre classificação óssea. Dessa vez nós vamos começar a falar um pouquinho sobre articulação. Tá? Recapitulando ou inserindo novos entendimentos, o que é articulação? A articulação nada mais é do que a união de dois ou mais ossos. Isso é uma articulação. A articulação é composta, além dessa união de ossos, por outras estruturas, principalmente estruturas moles, tá? Como tendões, como cápsula, como cartilagem, como ligamentos, como líquido sinovial e por aí vai. Beleza? Mas hoje o que eu quero que você entenda que nós temos 3 classificações articulares. A primeira delas é a articulação chamada de fibrosa. A segunda articulação é chamada de cartilaginosa e a terceira é chamada de articulação sinovial. Tá? A articulação sinovial nós vamos perder um pouco mais de tempo nos próximos vídeos e vamos falar um pouquinho mais porque elas são super importantes para a anatomia do sistema locomotor. Tá? A articulação fibrosa, assim como as demais, elas possuem subdivisões. Então, basicamente, pessoal, a articulação fibrosa nós temos duas, que são chamadas de sindesmose e são chamadas de suturas. Vou começar pelas suturas, que é mais fácil de você entender. Por quê? As suturas, pessoal, são articulações fibrosas que estão localizadas única e exclusivamente nas nossas calotas cranianas, de um modo geral. Então, calota e no crânio, né? Eu tenho, então, a sutura lambidoide, a sutura coronal, a sutura temporal. Então, eu tenho essas articulações que estão unindo os meus ossos do crânio. Então, se você teve a oportunidade de ver uma peça anatômica de um crânio, tá? Principalmente se não for uma peça sintética, né? Se for uma peça real mesmo, você vai ver que tem como se fossem umas costuras no crânio. Então, tem 2 ossos, no meio tem como se fosse uma costura. Essa costura é sua articulação fibrosa, chamada de suturas. Suturas, que na medicina quer dizer pontos ou costura, beleza? Então as suturas possuem menos tecidos fibrosos do que as sindesmoses, que a gente vai falar, e são localizadas única e exclusivamente no crânio. Articulações fibrosas, chamadas de sindesmose, elas têm grande quantidade de tecido conjuntivo, lembrando que eu tenho inúmeros subtipos de tecidos conjuntivos, né? Você deve lembrar lá da época de morfologia básica, da época de biologia celular. Então, tem várias subdivisões de tecido conjuntivo, beleza? Esses tecidos conjuntivos eles estão em grande quantidade nessas articulações, podendo formar ligamentos interósseos ou membrana interóssea. Então, a gente vai ver lá um pouco mais à frente que, por exemplo, em determinadas localidades onde eu tenho 2 ossos basicamente paralelos, um do lado do outro, não existe em si um espaço vazio entre um osso e outro. Ele é preenchido por articulação fibrosa, ou seja, tem tecido cartilaginoso, eu tenho músculo, beleza? Então, isso é um exemplo de membrana interóssea, por exemplo. Tá bom? A articulação cartilaginosa, nós temos também 2, chamadas de sincondroses e a outra chamada de sínfise. Tá? As articulações cartilaginosas, sincondroses, elas possuem uma articulação com a cartilagem que a gente chama de hialina. Tá? Um pouco mais à frente você vai entender qual o conceito, o que é essa cartilagem hialina, qual a principal característica dessa sincondrose. Tá? Aguarda as cenas dos próximos capítulos. E as sínfises, pessoal, são também articulações cartilaginosas, onde possuem superfície óssea, são revestidos por uma fina camada também dessa cartilagem hialina. Tá? Então, a sincondrose é uma articulação com cartilagem hialina. E as sínfises são superfícies ósseas
que são revestidos por essa mesma cartilagem. Tá? Então, de uma forma proporcional, dá para você entender que as sincondroses possuem um pouco mais de tecido cartilaginoso da hialina e as sínfises possuem um pouquinho menos. Tá? E por fim, chegando aonde a gente mais gosta, nós temos as articulações sinoviais, tá? Que basicamente nós temos 6 divisões. A articulação sinovial, galera, ela tem uma característica muito importante para o nosso sistema locomotor. E eu não vou falar agora. Vou deixar você, se você quiser, coloca nos comentários aqui qual é essa principal característica. Mas eu vou deixar você aguardando um pouquinho e não vou dar esse spoiler. Nos próximos vídeos lá na frente eu vou falar sobre ela, tá? Então, como eu falei, nós temos 6 classificações de articulação sinovial. A primeira, articulação sinovial plana. A segunda, articulação sinovial trocoidea. A terceira, articulação sinovial dínglimo ou dobradiça. A quarta, articulação sinovial elipsoide. A quinta e penúltima, articulação sinovial selar. E a sexta e última, que essa é a mais legal de todas, a articulação sinovial esferoide. Então, recapitulando, eu tenho 3 classificações articulares fibrosas, que se subdivide em sindesmose e sutura. Depois eu tenho a articulação cartilaginosa, que subdivide-se em sincondroses e sínfise. E por fim eu tenho a articulação sinovial, que se divide em 6. Plana, trocoidea, dínglimo, elipsoide, selar e esferoide. Beleza? Você que ainda não é inscrito, recapitulando, se inscreve no canal, ative o sininho, porque toda segunda e toda quinta nós temos o vídeo, respectivamente, do Descomplicando a Anatomia e do quadro chamado de 5 Tips, que são 5 dicas de assuntos diversos, que acredito que vão fazer sentido para a sua vida, tá? Deixo também o convite para vocês comentarem aqui embaixo, tanto no YouTube, se você estiver visualizando, tanto aqui no IGTV. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você está achando do quadro, deem feedback, deem dicas de temas de vídeo, porque a intenção é ajudar vocês a fixar um pouquinho mais esses tipos de conteúdo. Beleza? Deixo o convite também para você aguardar os próximos vídeos, lembrando que são vídeos semanais, onde nós vamos falar sobre cada uma desses tipos de classificação, começando pelas fibrosas, depois cartilaginosas e por fim, que são as mais legais, as articulações sinoviais. Beleza? Vou ficando por aqui hoje. Desejo que vocês se cuidem, estejam bem e nos vemos numa próxima. Um forte abraço.